Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 279º webinar da iProcesso. Estamos chegando quase a 280 semanas, 280 webinars, com muitos conteúdos, especialistas, críticas, observações que fazem a gente olhar um direcionamento, né, um olhar novo para o mercado, né, com a ótica de integrar todos esses conhecimentos para o melhor resultado. E é assim que a gente faz toda semana. Hoje eu estou aqui tenho a honra de ter a participação do Demétrio. Obrigado, Demétrio, que veio já numa construção de comunicação e deu certo. E a gente está aqui falando sobre esse tema muito legal, que é o futuro no presente, ou o presente que determina o futuro. Enfim, nós vamos começar a trazer aqui alguns elementos, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que não conhece, né, de fato, todas as histórias nossas aqui do webinar. Eu vou brevemente trazer aqui uma accountability, né? A gente, nessa jornada de inteirando quase 6 anos, né, um pouquinho mais de 278 aí webinars, tem mais de 450 horas, né, com mais de 170 especialistas. E tudo isso para dizer que a gente está na era do escambo do conhecimento, né? A gente já traz isso desde o primeiro webinar. Conhecimento e sentimento, quanto mais a gente guarda, pior é, né? A gente tem que compartilhar mesmo. E é assim que a gente, né, com os especialistas, faz a toda semana. Então eu convido vocês a mergulhar aí no nosso universo, que cada vez mais soma essa diversidade para um direcionamento de empresas nesse mundo totalmente incerto. Raquel, eu sei que todo mundo também já se conhece, já conhece você, que você já participa sempre com a gente, mas dá uma palhinha aí, traz os últimos mapas aí. Eu ia falar para você fechar e abrir a câmera, porque o teu picture-in-picture, a hora que você falar isso aí, vai ficar em cima. Isso. Beleza, o Demétrio depois vai ver. A gente traz um picture-in-picture dela no contexto. Aí a hora que ela vai desenhando ao vivo, vai aparecendo aqui em cima do lado dela. Vai lá, Raquel. Bom, primeiramente agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, é sempre muito enriquecedor. E para quem não me conhece, eu sou a Raquel Fumagalli, eu sou a head da spin-off da iProcesso, a iProcesso Arts, que busca ser a veia artística dentro desse universo corporativo, né? Então, uma frase que explica bem o que eu tô aqui para fazer é que quando a pessoa fala, e você ainda não entende, eu pergunto, você quer que eu desenhe? E é justamente o meu propósito aqui, é ser, né, essa facilitadora da comunicação para que a gente consiga traduzir e armazenar todo esse conteúdo de uma maneira que fique de fácil acesso para a gente depois, né, para esse conteúdo não entrar por uma orelha e sair pela outra. E a gente tem aqui nossos, né, milestones de cada semana dos mapas mentais que a gente construiu. E eu sempre encorajo todo mundo que está aqui, né, ao vivo, que a gente diz que inovar é estar presente. Então, todo mundo que está aqui, né, deixa no chat seus comentários, perguntas, ou referências que te remetem a esse tema, que pode ajudar aqui na construção e participar, né, desse momento da construção do mapa. Boa, as dicas sempre são bem-vindas, porque a gente precisa ter uma conexão com o tema, aí objetos, cores, simbologias, isso tudo ajuda. Demétrio, agora eu passo a bola para você. Se apresenta para todo mundo que está aqui. Oba. Mais uma vez, obrigado, viu, pela participação. Salve, querido. Obrigado você pelo convite. Raquel, obrigado. Cara, nossa, é um prazerzão estar aqui com vocês para falar sobre futuro e tudo mais, de algo que eu venho estudando há mais ou menos 25 anos, né? Bateu a história quando eu estava na Alemanha, trazendo para o Brasil um aplicativo de reconhecimento de cor, sabe que a gente usa hoje? Eu quero pintar a parede dessa cor, aí você reconhece, aí vem a lata, tal, a tinta. Sim. Então, assim, falando com o Google, com o Apple, desenvolvedor de aplicativo, tablet saindo, eu falei, nossa, que coisa, né, esse digital que está acontecendo, o que é essa inovação, né? Estava mergulhado nisso, eu senti que a pessoa precisava parar para entender o que era inovação. Todo mundo falava dessa história, mas eu não conseguia, sabe, tocar naquilo. Aí me joguei na Disney, fiz inovação e excelência, fiquei 2 semanas internado no parque na Califórnia para entender
o que era inovação linkada com tecnologia, né, que envolvesse ser humano. O que me incomodava positivamente era ver, né, aquela experiência de uma pessoa descer de uma montanha-russa e comprar um urso, né? E o que que era isso, né? O que que fazia, né, essa inovação, né? Cara, aí eu chegando no Brasil, putz, comecei a entrar no mundo de consultorias e entender como que o mundo globalizado podia se ajudar. Isso foi muito bacana na minha vida. Aí fui para o ambiente financeiro, lá eu tive oportunidade de me relacionar bastante com o Vale do Silício. Fiz um implante de um chip NFC na mão direita para ter Eu um ouvi você meio de falando isso. pagamento. É muito legal, cara. Que legal. É o tipo de coisa, né? Inovação vai e encara, ou putz, nem chega perto, né? Porque vai chegar um momento que você vai ser posto a enfrentar algumas situações, né? E você não vai pedir para o estagiário, tem que ser você como executivo para cantar a história, já que é o cliente no centro, então é o humano também no centro, né, Kleber? É. E aí, o que que rolou? Putz, foi muito bacana. Eu fiquei durante 6 meses fazendo teste de meio de pagamento, de call to action para nuvem. Então, legal, vira lições aprendidas, né? E aí, isso que é o bacana, né, quando você inova, né? E aí, minha passagem na Riachuelo foi interessante, que foi o momento de factibilizar. Eu fazia muito digital, né? Muita inovação no ambiente digital. Eu queria factibilizar, pegar, tocar numa inovação oportunidade de trabalhar na criação da loja da Riachuelo do Morumbi, São Boa. Paulo, que é uma loja modelo digital. E era começo de Alexa, então assim, colocando o pé na sandália, pré-pandemia, tá? Só para a gente saber onde está agora. E foi muito bacana, porque lá a gente podia explorar tudo, sem menor preconceito. Que legal. Desde inteligência artificial visual, para pegar calor das pessoas, gerar insights, até da Alexa para ajudar onde está a blusinha, ultra customização em loja, provador com espelho digital. Então, assim, Boa. muito interessante. E o mais interessante disso é que virava KPI, sabe? Então, isso para a gente foi uma loucura. Mas aí veio pandemia e mudou tudo, né? E aí o interesse era ver como que a gente poderia, né, acelerar os processos e tudo mais. Ah, E, oi, perdão. não, eu ia falar. E além de ser uma experiência, tem muito. Realmente aquele lado, não é duvidoso, mas o risco da inovação, né? Porque você está envolvendo o comportamento das pessoas. Será que aquilo vai dar certo ou não vai? Será que aquilo conecta ou não conecta, né? Então tá vivendo essa transformação a todo momento, ao mesmo tempo que é prazeroso colocar algo novo, mas também tem aquele frio na barriga, putz, e como que a gente ajusta, calibra, rota e etc. Mas uma coisa que dá segurança no coração é quando você está drivado com dados. Eu Boa. participei de um começo da Riachuelo Casa e da Carters, que é roupa de criança. Tá. Cara, foi dados que fez criar essas spin-offar a Carters e criar a marca. Dados. Então, inovação em varejo com dados, Boa. sabe? Muito interessante. E aí, só para a gente fechar aqui a minha apresentação, eu fui para a BRF para entender carne cultivada. Aí que foi interessante. Israel, trazer para o Brasil, fazer conexão com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa, sabe? O mapa me relacionando, né? Então, assim, trazendo essa receita de bolo, fechando deals, ao mesmo tempo que cuidando de plant-based, tudo isso numa forma de criação de produto. Eu nunca tinha trabalhado com ciência e inovação, e foi muito bacana. E comportamento, né? Porque cai no mesmo lugar do chip, né? Às vezes é muito Star Trek, Star Wars, mas você tem que estar trabalhando agora. É isso mesmo. Se não tem o cara, né? Aquilo que o Arthur C. Clarke falou em 74, né? Do computador pessoal que você ia trabalhar na praia, todo mundo deu risada. Então, se você não começa a falar e mexer agora, não fica pronto lá para frente, né? Não, E agora eu tô e agora eu tô na Rodobens com inteligência artificial e cultura de inovação, assim, que é o forte, é o prato do dia. Tô há 8 meses entre Rio Preto e São Paulo, né, fazendo
inteligência artificial para a experiência e para a eficiência. Esse é o nosso mote lá atualmente. Boa. E você falou aí, por fim, né, uma palavrinha que eu acho que passa por todos esses contextos, que é a cultura, né? Você tem que ter um ambiente que cultiva isso, que permite aí todo esse desenvolvimento de algo novo, né? Estava falando antes aqui, né, do ambiente seguro e trazer esse lado da inovação, que pode ser que explode uma linha muito boa e que acerta na veia, ou que traz uma experiência que para aquele momento, né, não é o momento ideal para se desenvolver. Mas de qualquer forma, é aquilo que você falou, tem que ter dados para você poder corrigir rápido, errar rápido e direcionando cada vez mais para o resultado coletivo. E aí, aproveitando aqui o Clark, né, essa figura aí, que nem você disse, né, foi um cara visionário total aí dentro da época dele, eu trouxe essa frase deflagradora que eu sempre trago e que eu acho que dá pra gente falar depois, né? A única maneira de descobrir os limites do possível é aventurar-se um pouco além deles, que é no impossível. E é muito legal, porque tem uma outra frase do Task no ano passado, no Tech Summit, ele fala, né? Que o medo, ele mostra o momento exatamente de que algo importante vai acontecer. Então, assim, não tem o meio termo, né? Ou você transgride ou não transgride, ou você vai ou não vai, não tem o meio termo, né? Ou você se joga, e aí, obviamente, os limites do possível é você ir um pouco além deles, onde você cai no impossível, né? Não tem muito jeito. E a gente está vivendo, acho que muito essa época, e saindo do coletivo, as pessoas estão vivendo muito essa crise, né? Do que é inovador. Às vezes você está conversando com alguém que já está muito à frente de você e que já rompeu muitas barreiras, que você ainda não se jogou para isso, você não enxergou isso. Então eu acho que essa frase ela faz a gente pensar muito no seguinte: quando é que a gente vai de fato romper essa barreira? Quando é que de fato a gente vai se jogar de uma forma segura, obviamente, para a gente poder pegar o impossível? E cada um é único, então não tem uma fórmula. Eu entendo que cada um vai achar dentro do seu limite o que é o impossível para se jogar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, mas abrindo um pouco aqui ainda desse insight, hoje o que eu vejo e que me alimenta bastante, Demétrio, como naquele dia eu fui na tua palestra, a gente estar conectada com gente boa, estar conectada com gente que tem um olhar diretivo, um olhar, uma direção boa, porque esse olhar do que é impossível comparado com o outro tem outra mensuração, né? Hoje, quando você traz experiências muito além daquilo que a gente normalmente vive, pode ser impossível, mas, poxa, para você que já passou por essa jornada, não, né? E essa troca é que faz com que a gente arrume essa coragem para romper algumas barreiras, né? Exato. Você disse tudo no começo do seu speech agora, que cultura, cara. Se você não começa a falar de cultura, não começa a explicar o que colocar o pé no chão, né, ser realista com as entregas, né, você não consegue engajar, né? Então, para você chegar nesse impossível, tem que ter a cultura, né? Tem que falar o que é inovação, para que ela veio, ela tem que estar presa na estratégia corporativa, você tem que replicar, ressoar o que é essa entrega, né? E falar que aquilo que está chegando não é um ofensor, é um habilitador de novas possibilidades, né? Hoje, né, a gente está vivendo a questão da inteligência artificial como introdução, né, na nossa vida como um todo, né, em toda a nossa cadeia de vida, né, em todos os processos, né, desde assistir o Netflix até sentar para trabalhar, né. Então, e como você, né, traz isso, né, para um grupo de pessoas, né, que não tem afinidade com esse tipo de tecnologia, ou que tem preconceitos determinados, né?
que é aquela história do medo. Quando a gente fala de povos originários, quando viram um avião pela primeira vez, achavam que era um grande pássaro, né? É isso mesmo. Ou o carro, quando foi introduzido, né? As pessoas tinham medo, era uma coisa elitista, né? Não tinha umas leis muito bem definidas, né? E aí foi se encaixando socialmente e rolou, né? Eu vejo a inteligência artificial como o nosso próximo carro, tá? Não vai dar para viver sem. Eu, assim, acabei de fazer a minha renovação do meu Microsoft 365 para uso pessoal. Já ela abaixo o Copilot, Pilot. sem perguntar, sem ter opção. Então, assim, né? Socialmente já, desculpa, corporativamente já está sendo a próxima air fryer, né? Todo mundo vai ter que ter em casa, né? Já estamos nesse lugar com isso, né? Sabe? Já está no celular de graça. Você usa até um pedaço. Se quiser uma coisa bacanuda, você vai lá e paga o bilhetão e você abre o outro mundo, né? Então, Kleber e Raquel, eu vejo muito isso, sabe? Essa onda. Então, por isso tem que falar bastante sobre isso. E por quê? Que tudo que é invisível, discreto, toda tecnologia nesse nível assusta, né? Porque já está, né? Igual o Wi-Fi, já está, Já tá funciona rolando. e passando e você nem vê. E é isso que acontece com a inteligência artificial, É isso entendeu? Então, assim, falar de comportamento, de cultura, é tirar esse medo das pessoas na reatividade, e sim usar como um copiloto mesmo, sabe? Então, isso que, para mim, para quê? Já que a gente vai viver mais de 100 anos, está tudo certo, vamos aproveitar esse tempo que a inteligência está dando para a gente aproveitar a vida, é outra história. Eu uso o meu capital intelectual porque a máquina não tem, que é bom senso, o refino humano, os meus filtros, poxa, né? Então, assim, O duro é desassociar. Eu já entrando aqui, né? Quando a gente fala o futuro no presente e vice-versa, né? Mas os novos comportamentos, o difícil é desassociar. Eu trago aqui a experiência até para a gente poder trabalhar, porque a gente está numa era que a gente tem muito opostos. Ao mesmo tempo que a gente está falando de uma IA, e que essa IA não só ajuda a gente no dia a dia, mas abre uma possibilidade. Todo mundo zerou com a IA. Todo mundo zerou com a IA. Acho que poucas pessoas percebem isso, né? Não tem mais primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, setor, empresa. Todo mundo acabou entrando naquele mesmo momento, naquela hora, né? Ok, tem empresas que já estavam com essa base tecnológica, mas de uma certa forma o mundo todo zerou dali para frente. E aí você começa a perceber aquelas pessoas que realmente veem as oportunidades, estão criando essas oportunidades, e aquelas que ainda estão questionando o que é. Então, esse driver de comportamento que mostra essa direção das pessoas em relação a o que compõe o comportamento dela. Então, quando você fala de filtro, muita gente não percebe isso. Quando você fala de bom senso, tem muita gente que não sabe o que é isso. Assim, as pessoas perderam essa sensibilidade e hoje fica difícil desassociar. Começa a conversar com uma IA como um robô conversa com um robô, né? E não como um humano conversando com uma máquina, não trazendo questionamentos que são naturais, né, do humano. Então, é muito engraçado isso, porque como que uma pessoa que está engessada desse jeito consegue quebrar essas camadas para poder se conectar de uma forma verdadeira com a máquina, né? Eu vejo isso como uma dificuldade enorme. É um viés inconsciente, né? Aí você vê que tem uma geração que já tem um grupo de gente que já constrói prompt de uma maneira Completamente de diferente. construir produto. É viés inconsciente. Foi tipo fumava no avião, né? Boa. Há tempo atrás. Para mim tá nesse mesmo lugar. Mesmo nível, né? São comportamentos sensíveis que vão mudando e invisível. A gente não sente o cheiro. E o papel, e tudo aquilo que eu estudei por essas escolas é pegar sinais de comportamentos e sentir essa mudança, entendeu? Como a mudança de comportamento do sustentariano, né? Que vem, né, de uma maneira fluida depois das grandes mudanças, né?
pandemia. Hoje a gente teve uma lei aqui, né, que a gente não pode mais fazer teste de cosmético em bicho, né? Sim. Então, assim, cada vez mais o comportamento da pessoa que pede um produto que gasta menos carbono, menos energia elétrica, que não tem trabalho escravo, isso na tecnologia, se você aliar isso às ODSs, poxa, nossa, aí é o futuro da inovação, né? Porque você pega com novos comportamentos de consumo, né? Já é uma forma que todo mundo deveria pensar, né? Eu diria que assim, né? Hoje, para quem está na estratégia da operação, a gente precisa ter isso como driver estratégico, né? Não dá mais para você criar produto, serviço, cadeia de fornecimento, né? Parceiros estratégicos no mercado, pensando a médio e longo prazo, né? Não dá mais para você não considerar todas essas todas essas estratégias de parceiras, ODSs e o meio ambiente, a diversidade, você hoje lançar produtos diversos de uma forma que atende às várias tribos, às várias comunidades, que esteja totalmente aberto, né? Se colocar do lado de quem está na cadeia de compra, cuidar, como você falou, da sustentabilidade, né? O exemplo da Nespresso, né? Cuidar da cadeia toda, reversa. Então, assim, ainda reside no comportamento e nesse núcleo duro, e que a gente trouxe aqui algumas frases, né? Alguns itens, pelo menos, e quando a gente fala do comportamento do presente determinar o futuro e olhar para o futuro para trazer para o presente, eu acho que é um pouco isso. E as oportunidades que as pessoas perdem em ouvir, em vivenciar esse cenário do que é o novo, né? Você traz lá nas suas apresentações, os Jetsons, né? Para quem viveu isso, né? Falar lá, né? Comida liofilizada, falar de carro voador, falar de, enfim, coisas que pareciam absurdas, né? Só no desenho. Hoje você já vê parte daquilo realidade, o telefone, a holografia, e tá tudo bem, faz parte, né? Eu acho que o digital e a pandemia quebrou pra gente essa barreira, né? Foi um ponto de ruptura. Porque, poxa, hoje a gente está conectado. Qual que seria a chance de a gente estar conectado se não tivesse a pandemia e a gente não tivesse mudado esse hábito de se conectar? E diga-se de passagem, um dos meus melhores amigos de Rio Preto aqui, que é o Caldeira, professor da Unirp, eu vim a conhecê-lo pessoalmente depois de 3 anos de webinar. Olha que louco. E o Emerson Tchutchurovski, que é um grande amigo de São Paulo, a gente se conectou há 3 anos atrás e há 1 mês eu fui para São Paulo e depois de 3 anos eu marquei com ele ali no Morumbi, no Shopping Morumbi, eu passei e falei, ô Emerson, tudo bem? Tudo bem. E aquele assunto, tal. Meia hora depois de conversa, eu falei, você tem noção que é a primeira vez na vida? Não é verdade, a gente não se encontrou antes. Eu falei, não, cara, foi só online. Então, a gente perde esse senso, né? Do que é realidade, do que não é, do que é possível, do que não é. É muito louco isso, né? Grandes impactos globais sempre trazem, né? Quando o problema é coletivo, o comportamento muda numa esfera, né? Para mim, o mais impactante era o Rapidez, que você podia pedir uma compra em 10 minutos, tudo bem, dentro de uma cadeia toda estranha e tudo mais, não é esse assunto. Mas você podia pedir, a coisa chegava na sua casa em 10 minutos, né? Então, assim, um novo movimento de comportamento de consumo, né? O delivery se popularizou de uma forma que era, ou você usava, ou, né, geralmente você não conseguia, né, criar canais de consumo, né? E aí você vê a exponencialização dos comportamentos digitais, né? A gente viveu de live, né, durante um tempo. Muito. Eu estava na Riachuelo e o mundo de recebimento de empresas de varejo desse perfil era na loja, né? Lembra? Só podia pagar, imagina, 320 lojas fechadas do dia para a noite, o dinheiro não entrava. Então, foram quebras de paradigma, né?
E essas entre 800 mil que a gente, né, não preciso nem falar aqui, né? Então, por isso que é importante falar sobre futuro, porque quando acontece uma dessas, já tem questões meio preparadas. Você já tem algo refletido, né? Você não começa Exatamente, do zero, né? Agora, exatamente. Demétrio, qual que é o desafio na tua visão quando a gente está falando, né, e falando do futuro do trabalho, ou até mesmo ali trazendo um pouco do futuro para o presente, na cadeia como um todo? E falando do mundo corporativo, cada vez mais essas parcerias estratégicas, né, e apoiar os fornecedores e mostrar para os clientes o novo, né, tem um desafio natural de aproximar os fornecedores, né, ou a cadeia toda de abastecimento, e também deles seguirem na mesma direção, tá certo? Porque qualquer coisa inovadora, você vai ter que ter os parceiros que te ajudam nessa inovação, ele também vai ter que estar conectado no mesmo propósito, sustentar as mesmas barreiras, né, participar dos mesmos desafios. Enfim, traz um pouco essa tua visão de como conquistar esses caras, porque eu acho que o empresário, dentro desse contexto, sofre com isso, porque ele não sabe vender isso. Ele pode até acreditar, mas ele não sabe como vender, como vender esse resultado a médio e longo prazo. Tá, é uma questão, cara, que tem que estar muito ligado com a estratégia, para onde a empresa, o formato da entrega tem que estar muito linkado com a estratégia. O que isso significa? Que inovação, de uma maneira super direta, ela é uma ferramenta para acelerar a estratégia. É o futuro do presente da estratégia. A minha par, que me alimenta todo dia, é uma rede de estratégia. Por quê? Eu sei, ela definiu junto com a alta direção aonde a Rodomens quer chegar, eu consumo essa estratégia, entendo quais são as oportunidades, tá, para trazer aquela estratégia mais rápido para o presente, testo rápido, pequeno. O que isso significa? É usar a inteligência artificial que está na mão, aí é o Copilot, é o Python, são RPAs. Cara, quando entender na cadeia de valor, aonde traz eficiência de maneira clara. Só que aí, se alguém me falar, Demetrio, está muito Star Trek, não está. Isso aqui está ligado com a estratégia. E eu estou fazendo aqui dentro de casa com uma ferramenta do cinto do Batman, não é nada da NASA, entendeu? Então, tá num ambiente de controle, e vendendo dessa forma, fica blindado de qualquer tipo de reação negativa de pessoas que têm medo de inovar. O sentimento Gabriela, porque está sempre embasado, né? E uma coisa muito bacana é gerar KPIs, né? Então, assim, beleza, isso aqui, essa inovação mirabolante, ela vai te trazer isso, que pode ser tangível ou intangível. Pode ser só para a marca, vai valorar a marca, eu não vou saber quanto dinheiro vai te trazer, mas eu posso também te trazer FTE, a gente escolhe qual que é o momento. E aí, o FTE para mim é um assunto do momento, porque para mim é uma mecânica agora que eu tenho que, né, quando você fala de eficiência operacional, o FTE é o melhor jeito de você entender o próprio executivo, né, que aquilo tudo que você fez ali no back-office está trazendo de resultado efetivo no dia a dia. E aí, assim, vai direto na questão, vou cortar headcount. No primeiro, não é isso. É entender eficiências para usar o capital intelectual para outras questões. Tá? Então, isso que cultura também faz. Porque quando você fala desse assunto de maneira explícita, gera uma comoção. Essa comoção tem que ser positiva ou otimista. Então, por isso que gente de desenvolvimento está muito próximo, para evitar comunicose, para incentivar o uso, entendeu? Criar recompensas para quem usa, criar a cultura do uso da ferramenta, né? Então, vai para esse lugar, tá? Então, e aí e para mim uma coisa que está sendo muito interessante é pegar o FTE e apresentar de maneira clara, ó, estou tirando essa atividade da descrição de cargo. Para esse cargo, quanto você orçou por ano?
Tô viajando aqui, tá, gente? 1 milhão. Tá, esse FTE dessa atividade equivale a 70 mil reais que eu tô tirando comparativo financeiro da atividade desse cargo. E aí eu tô te dando acumulado do ano tanto. E aí o head faz o que ele acumula numa conta contábil, leva isso para um outro. Então, assim, são essas entregas que faz a inovação virar algo assim, a entrega física da história, mesmo sendo digital. Essa é uma primeira camada, e depois você mede experiência, né? Isso é eficiência e experiência, né? Se você está entregando algo nesse sentido para dentro ou para fora, aí você tem que escutar a experiência, né? E aí, cara, você vai desde um dashboard a uma, né? E aí, quando você fala de experiência, é tudo, né? Tudo. E é legal essa visão quando você compartilha, porque eu vejo que tem inúmeras barreiras que as pessoas precisam. Barreira no sentido assim, muitas vezes as pessoas sabem, mas não enxergam ou não sabem como fazer. Você percebe que você colocou ali descrição de cargo. Hoje, quando a gente olha a descrição de cargo de algumas empresas, é descrição de cargo de quando a empresa foi aberta, fundada, nunca foi revisada, nunca foi atualizada. As pessoas estão fazendo na empresa trabalhos que muitas vezes são repetições que não casam com a cadeia de valor, que as pessoas não sabem o potencial delas em agregar valor na mudança, na melhoria. Então, tem a cultura por um lado, mas também as atualizações pelo outro lado, né? A gente sabe que tem empresas, né, dentro desse contexto, mas é legal quando você traz essa forma de medir e olhar para as pessoas entenderem. A gente, agora, né, que a gente já está com giro de uso de inteligência artificial em processo, em mapeamento, em melhoria, em bots, em RPAs e etc., a hora que você faz um BPM com alguém, a pessoa entende a cadeia, entende o valor, e você traz uma melhoria, normalmente a gente tem enfrentado a devolutiva do seguinte, tá, mas e aí, o que eu vou fazer? E aí? Isso vai tirar de mim? E aí, qual que é o próximo passo? E aí, ligado com a estratégia, se não está conectado com a estratégia, realmente a pessoa não sabe o que ela vai fazer. Qual que é o próximo passo? Né? Qual que é o próximo campo que ela vai ter que florir, que ela vai ter que cultivar? Né? Qual que é o preparo dela para aquele novo desafio? Então, são questões que eu diria que beira a renovar, reciclar a empresa dentro desse contexto. Né? Não é uma tecnologia só para automatizar. É sobrevivência e permanência da empresa no mercado, né? Então, e aí, voltando ao que você falou, a estratégia conectada tem tudo a ver, né? Você pode trazer uma estratégia de 3 anos em 1 ano, em 6 meses, porque a comunicação com as pessoas que estão ali, totalmente diversas, as pessoas conectadas com aquilo que precisa ser executado, elas simplesmente fazem. E é assustador, tá? Eu vou falar para você o número de pessoas de dentro da empresa que tem muita contribuição e que as empresas não fomentam isso em um ambiente para trazer inovação. Eu não sei. Olha, se eu tenho não é verdade. um testemunho, é verdade, eu tenho um testemunho. Eu estou vivendo uma experiência muito, muito interessante na Rodobens. É uma empresa ultra colaborativa em que as pessoas se comunicam, 100% nacional, que é uma alegria, né, infinita. E tinha um mecanismo de comunicação para a resolução de problemas que estava faltando. Eu não conseguia mapear de maneira rápida e entender, sabe, o que aconteceu. Nós desenvolvemos de maneira proprietária uma sprint de ideias. Olha, Kleber, em 4 sprints foram mais de 80 ideias, usando matriz CSD. Isso pegando só o C. SD vai para o líder resolver a história e meditar. Cara, assim, o último foram 30 pessoas, foi o maior número de gente, assim, de processos, né, de CSC, então imagina a rede.
Então, cara, isso está sendo muito bacana, porque começa a fazer a transfusão de sangue de inovação na galera, coloca o sangue verde na galera, Pô, porque bota todo mundo numa sala para tirar essa coisa do Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, agora se não mudou. E imagina o processo que vai estar automatizado ter um pedaço criativo de uma pessoa que escreveu um post-it durante o exercício criativo. Pô, vai empoderar o colaborador. Então, isso está sendo, assim, está virando, está multiplicando. Então, toda vez que eu vou para RP, eu pego uma área com vida, ou eu vou atrás da área, vira meio que uma terapia coletiva, propositiva, tá todo mundo ali querendo resolver, sabe? Então, sai com ideias de automatização, de eficiência, de experiência. O mote é esse nosso de inovação em 2025, 26. Né? Então, comentando, tirando, cara, a caixinha de ideia não funciona mais, sabe? As pessoas têm que ser estimuladas e vão surgindo talentos. E aí, quando eu já minero esses talentos, eu já mando para a Squad de Inovação, que é um grupo que está aumentando, começou com 20, já está com 40 pessoas que são com a cabeça já virada para esse lugar, que começam a fazer reuniões mensais para trazer, me ajudar a trazer esse futuro para o presente, porque são pessoas que estão mais, né, outro momento, né, intelectual, e ali consegue me ajudar nessa estratégia, né, e que colabora com gente de desenvolvimento na parte de cultura, desenvolvimento com a competência de inovação. Como inovação é irmão de gente de desenvolvimento, a competência de inovação acaba sendo criada. E aí o que acontece? Do menor aprendiz ao presidente é algo que é requerido, que vai desenvolvendo durante a jornada, sabe? Então vira estamos nesse processo super, que legal. tá? Mesmo, sabe? Então, assim, muito prazeroso. Então, estamos nesse lugar, sabe? Então, esse exercício está sendo demais, cara. Porque além de trazer cultura, motivação, orgulho de pertencer, ainda trago insumo para inovar físico. Trago ali, ó. O que é um robô? É uma mudança de um procedimento, um novo fornecedor que tem que trocar, fica claro, ninguém senta no problema, sabe? Então fica sendo gostoso isso. Boa. Indico fortemente. E quando você fala isso, a gente percebe quando a gente toca no coração das pessoas dentro desse contexto, porque isso vira assunto fora dos ambientes que normalmente deveriam se falar isso. As pessoas estão conversando no corredor, estão trazendo inovação, estão indo pesquisar, estão abrindo um pouco a visão para entender o que é de diferente que pode somar. Eu percebo muito isso. A hora que você traz a pessoa para o valor dela ser protagonista dentro do processo do novo, né? Aquele post-it que você está falando que faz parte do processo, o cara começa a trazer dentro do ecossistema dele tudo aquilo que ele está trazendo de novo. O cara viu uma ferramenta, um cara falar disso, puxa, tô testando aquilo. E isso é legal, porque você aí tem que conduzir, né? Que nem você falou, tá bom, vou colocar numa equipe de inovação, porque lá vai ser o triturador do negócio. E o outro ponto de contato, e que ontem no nosso evento, né? A gente vai colocar as postagens aí, mas eu já vou dar um spoiler. É a diversidade, não só a divisão e das culturas, mas a diferença etária, a conexão que a inovação traz das faixas etárias diferentes. Ontem nós tivemos a participação, a participante mais jovem tinha 15 anos, tá certo? Nós estamos falando dentro de um ambiente de RH, e eu acho que a idade maior ali deve ser, sei lá, 70 anos. Vamos colocar aí numa faixa, tá? Pra gente entender isso. E sempre no final dos eventos eu pergunto, né, as sacadas, né? Porque não dá para você ir num evento, por mais que você conheça o assunto, e falar que você não teve nenhuma sacada, não entendeu nada, a não ser que você tenha dormido no negócio, né? Mas eu falo, cara, quais são as sacadas? 3 sacadas. E uma foi dessa participante,
a Rebeca, né? Eu tenho um apreço por ela, porque ela tem acompanhado, ela veio do Galera Tech lá da PET, né? De uma jornada muito, muito bacana, né? Uma iniciativa muito bacana da PET. E ela virou e falou assim para todo mundo. Ela falou assim, olha, eu tive uma bela sacada de fazer uma IA que vai varrer toda a parte das redes sociais e vasculhar todas as pessoas que poderiam fazer parte da cultura de uma empresa. Então é meio que buscar a pessoa dentro do Match, ou no LinkedIn, ou em qualquer outra, para que a empresa possa entender o perfil das pessoas que estão no mercado, e aí sim, porque o tema era sobre cultura de atração, engajamento e etc. E aí teve gente que olhou ali e falou assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque tá tão na cara, por que eu não pensei em criar um ecossistema que as pessoas possam compartilhar uma informação que seja útil para eu poder entender, né, qual que é o match que pode dar com a minha empresa, né? E aí você olha para os 50 participantes que estão ali e fala, poxa, pois é, por que ninguém nunca pensou nisso? É uma menina de 15 anos que não tem experiência, que não tem nenhuma barreira, que não tem nenhum filtro, que num ambiente seguro pode falar uma coisa que é sensacional para ser desenvolvida, para ser elaborada, sim, mas que traz um olhar extremamente oposto ao caminho que todo mundo já sabe aonde que vai dar. Analisar currículo, fazer análise de currículo, já é coisa do passado, né? Você percebe que esses ambientes, se bem cultivados, criam uma conexão de opostos que não confronta, cria conflitos que são positivos. É o que você fala, né? O incômodo positivo, não é isso que você traz sempre? Exato, um incômodo positivo. E esse tipo de exemplo é muito importante. E diversidade é uma ferramenta para inovar obrigatória. E aí você abre, quando você fala em diversidade, são todos os espectros que você pode imaginar possível. Por quê? Quando você tem uma equipe diversa, ela te alerta do ponto cego do retrovisor. É importantíssimo, sabe? E por isso que Squad é muito bacana, porque você pega olhares. Eu já fui salvo por um advogado dentro de uma prova de conceito, falando, não pode fazer essa prova de conceito dentro de um posto de gasolina, porque não pode. Então, assim, você começa, e aí quando você traz uma geração sênior, é muito interessante, porque lições aprendidas na veia, te adianta, né? Você tem a aceleração, né, do júnior ali, mas o sênior é o estratégico, né? Então, para mim, é importantíssimo, importantíssimo. Né? E fora questões, né, principalmente quando você desenvolve produto, né, questões etárias, de gênero, de comportamentos, né, eu geralmente, assim, eu como propósito profissional, quando eu estou desenvolvendo uma ideia, eu passo ali por um grupo de pessoas diversas, eu gosto muito da escuta do cliente, a gente faz muito produto, né? A gente é muito umbiguista. Ou eu faço produto só por causa da planilha do Excel, que dá a minha margem fica ótima, e esqueço de escutar, né, o consumidor, né? E aí começa a acontecer umas aberrações de produto, né? Demetrio, como que você mantém isso, saindo um pouquinho aqui do protocolo, como que você mantém isso abastecido? Sim, o que te alimenta dentro desse nível de inovar, de estar em contextos novos, de estar cercado com pessoas que vão somar, outras que vão te mostrar de forma diversa que você tem que ir para outro lugar. Sim, quais são os seus hábitos ou drivers que você olha para isso e fala, putz, cara, isso aqui é um motor que não posso parar. Vou te dar um exemplo. Para nós aqui, ou para mim, o webinar é um motor desse. Webinar aqui, o cara que mais aprende aqui sou eu, né? Em 6 anos, o que eu já tive de aula e de visões complementares, né? Pontos cegos e olhares que eu falo, puxa, eu acho que é esse o caminho aqui, que esse cara que tem um mundo por trás, né? Uma vida por trás está me mostrando, né? O que é que para você traz essa fonte de abastecimento? Tem duas coisas, é muito claro para mim. Como eu sou estrategista de natureza, estudei isso, vira meio que, sabe aquela coisa de criança, eu desafio você a fazer isso, me pega nesse lugar, porra, vamos fazer acontecer,
né? Então, o que que precisa? Meio que um produtor, sabe? Então, eu caio nesse lugar. Então, porque aí eu tenho que ir atrás de gente, tenho que ir atrás de caso, né? Eu lembro que, vivendo muito varejo, né, olhando estabelecimento comercial pela Lelo ou morando na Riachuelo Forte, eu tive que buscar caso de pequenos varejos no interior da Inglaterra ou na Austrália que fossem robustos. Então, essa coisa, esse desafio. E aí vai minerando informação, vai atrás de gente bacana de mercado que ajuda a puxar o rabo do elefante com desk research. Tem uma pessoa que eu gosto muito, uma amiga querida, Daniela Kleiman, uma futurista muito, muito, muito generosa, gente como a gente, me ajudou muito a olhar o futuro do trabalho. E a segunda coisa é ser professor e dar palestra, porque eu sou sempre instigado aí por outro, do outro lado do limite, né? Push the boundaries, né? Então, sempre, muito. É, então, desde 2019, né, eu estou na Casé Fala, que é uma empresa de palestrantes da Patrícia Casé e da Fabi Oliva, e sempre com um desafio bacana. Olha, precisamos entender o futuro do cosmético, o futuro dos seguros. Então, durante um tempo da minha vida, eu fiquei bastante olhando para isso junto, sabe? Então, isso me motiva a andar em outros lugares, cidades inteligentes. Então, isso é um pouco do que acontece, que me motiva, que me traz de conteúdo, né? E Assim. abastece, né? Porque são pessoas que de alguma forma trazem não só as visões, mas também as relações, né? As referências, né? Para você poder desenvolver. E essa orquestração, imagino aí, pelo menos pela essa história que você trouxe, né? E pelo método e pela forma como você tá desempenhando isso, com muito pé no chão, no sentido de vamos tangibilizar, vamos fazer pequenas ações para poder direcionar e as adaptações e não as mudanças que a gente sempre fala, né? Adaptar não é dar jeitinho, mas é adaptar, é reconhecendo aquilo que está bom e vendo as oportunidades para colocar o pé já para uma nova direção, né? É andar um pouquinho torto para você poder encontrar um cenário melhor lá na frente, né? E esse cara que está sempre olhando, e é legal esse olhar, né? Conversa muito, Demetrio, olha que louco isso. Quando a gente começou essa jornada da IA, a gente viu uma grande oportunidade das empresas se reconstruírem estrategicamente. A gente está falando aí de empresas de médio e pequeno porte, vamos entender isso, né? Que o dono ainda está ativo na operação, que o dono ele ainda bebe de fontes e traz isso para as equipes, enfim. E pela primeira vez na história, a gente consegue, com a inteligência artificial, fazer com que a estratégia vá para a operação de uma forma muito, muito rápida. E as pessoas ainda não entenderam isso, né? Como que eu consigo tangibilizar isso, né? Como é que eu consigo tirar da cabeça do dono a estratégia e converter isso em ações diárias, quase que instantâneas dentro de um contexto, né? Hoje, quando você... Ontem a gente apresentou a Cleide, né? Que é o RH da Movedu, né? A Cleide é aquela que está 24 horas no ar, que as pessoas podem conversar com a Cleide, que ela conhece todos os produtos, serviços, ela sabe todas as estratégias das áreas e que, poxa, quando que você ia conseguir fazer isso? Quando que você ia ter a oportunidade de perguntar algo para alguém e ter beber direto da fonte das informações que te ajude a tangibilizar uma estratégia, né, para um próximo passo? E ontem eu brinquei falando que, acho que pela primeira vez na história, a gente fala da frase do Drucker, né, que é cultura como a estratégia no café da manhã, e que eu falo, então convide a estratégia para tomar café com a cultura, né, e a gente presenteia, e eu vou te entregar quando você vier aqui, que eu for visitar lá a Rodobens, eu vou te entregar a nossa caneca. E a gente fala, então, convide a estratégia para tomar café com a cultura, porque é mais ou menos isso. A hora que você está sufocado no dia a dia, na operação, cara, pera um pouquinho, olha para a estratégia, traz ela, né, tangibiliza ela, e a IA possibilita isso. Porque você volta para a inovação quando a IA te dá um tapa e fala, opa, peraí, por que você vai repetir isso? Por que você não faz de uma forma diferente? Por que você não escolhe uma das 10 opções aqui para começar a criar um caminho novo, né? E eu acho que é por aí, né?
Nossa, super. E você falando isso me lembra de um case que eu gosto muito, da Evo, que é uma ferramenta de gestão de inovação. O que que eles fizeram? Eles deram uma consultoria para a Volkswagen. Esse case é publicado. Se chegar no site da Evo, baixa documento e tudo mais. A Volkswagen ela precisava desenvolver a estratégia de chamada do ciclo de startup que eles tinham lá do ano. Só que eles estavam indo muito por mais do mesmo. O que eles fizeram? Eles pediram, né, construíram todo um algoritmo, documentação de mercado, documentação externa, e construíram as chamadas das startups. Qual que era o foco, porquê, estratégia, focado, sem humano por a mão, focado totalmente numa criação. Então, assim, nossa, né, cara? Então, assim, muito legal, né? Porque você sai também daquele eu estratégia, né? Tudo bem, calibrada por informações de mercado, né? Mas sem um olhar, né? Com outro degrau. Eu utilizei inteligência artificial para criar produto na BRF. E tô dando uma paquerada nisso agora em Rodobens. Cara, é espetacular. Regionaliza tudo mais, né? Tô até indo além do que a gente está falando de estratégia, porque é fascinante, né? Quando você pega um insumo que é mais um olhar dentro, né? Para mim é impressionante. Mas não tem limite dentro desse contexto. É fascinante e por isso que eu acho que a gente tem a necessidade de usar os multi-agentes, né? De você ter agentes múltiplos conversando e limitando, porque as coisas precisam ter acabativas, né? Não dá para você ter só iniciativas. E esse olhar de contexto para quem desenvolve, para quem traz, né, de concreto a inovação, a estratégia, e precisa ter esse olhar de várias IAs e aonde que aquilo se conecta e como aquilo converte rápido e qual é o retorno daquilo, qual que é o ganho, porque aí você precisa, é o motor 2 dentro da estrutura que está a todo momento mexendo o núcleo para poder, né, criar nas camadas mais duras esse movimento, né? E eu gosto muito disso. E as empresas menores não enxergam isso. Esse é um assunto que a gente fala, e por isso que eu tenho criado esse movimento das empresas inteligentes, né? Esse tema tem pegado bastante, porque quando que a empresa passa a ser inteligente? Quando de fato ela começa a entender essas pequenas ações de hoje para amanhã. Não tem mais aquele negócio de marcar uma data do go live do projeto, vamos fazer isso. Não, cara. É agora, né? O que você já pode fazer hoje para amanhã já ter um resultado diferente dentro do teu contexto? Empresa pequena tem um superpoder que empresa grande não tem, que é a burocracia baixa, é zero burocracia. Então, para você chegar na frente, na largada, já na entrega, saindo, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito, cara, agora, muito. é uma barreira, tá, Demetrio? Eu vou falar para você. Aqui é um espaço aberto, a gente está com 800 e poucas pessoas aqui acompanhando a gente. Acho que é mais ou menos isso. Vou dar uma olhada aqui. Porque é de fato uma barreira. As pessoas e as empresas não percebem isso, não percebem o quanto é importante aproveitar ser magro, né? Perdi a palavra aqui, mas o quanto é ser flexível, rápido, fácil. Eu consigo colocar isso amanhã e se não tá legal eu mudo. E a barreira muitas vezes está na forma de pensar, né? E não na barreira financeira e tampouco na barreira física de implantar ou de ter resistência à cabeça, que muitas vezes breca tudo, né? Uma das características das empresas exponenciais é essa regeneração rápida, essa resolução rápida das histórias, né? Porque a risca é fácil, né? Com mais fluidez, né? Mas eu vejo um apetite das grandes começarem a arriscar mais também, sabe? Controlado, óbvio, porque o futuro está tão incerto, né? A gente está com tantas questões, né? Agora essa questão, né, tarifária, e aí
é questão de quebra de patente que sempre aparece, aí questão de minério, aí some um determinado elemento digital, e aí, né, tá tão próximo, né, esse tipo de coisa, que se você não tiver, né, habilidade a ter movimentos rápidos, olha só, Nespresso gigantesca, né, spin-off da Nestlé, dá seus movimentos rápidos, né, e tá aí, sobreviveu, você falou, né, então, assim, isso é uma competência que a empresa do futuro tem que ter. Senão morre, né? Morre, Os acabou. comportamentos, tudo vai necessitando de novas, né, de novas entregas, né? E essa aceleração é importante. Agora, a gente está falando de IA, eu venho do mercado de tecnologia, ERPs, e a gente ainda fala de empresas que não têm dados estruturados, né? É louco isso, né? A gente está vivendo assim, né? Se uma IA não tem dado, ela não pode te ajudar em nada, né? E você falou mesmo, né? Trazer inovação drivada em dados, né? Para você poder, de fato, mensurar de alguma forma os ganhos, ou pelo menos os investimentos dentro de uma direção que está trazendo novos resultados, né? Para criar uma nova história. Mas esse também é um outro alerta, né? As empresas começarem a trazer isso de uma forma assim, o que é que eu sou, o que que eu tenho, qual que é o meu dado, qual que é o meu histórico, para você debruçar isso de uma forma que dê resultado. Kleber, quando você falou desse tipo de comportamento de empresa sem dado estruturado, parece aquele tio que a gente tinha, que comprava um carro zero e ficava com o carro até o carro ia para o ferro velho. É isso, o carro vai parando no meio do caminho, não vai freando, né? Não tem, a direção sai, o banco quebra. É isso uma empresa que não faz esses. Update, nem sei se é cultural, se é ferramental, não sei nem adjetivar, né? Porque não é, você tem uma casa, se você não reformar a casa cai. É a mesma, é o mesmo comparativo, falar de dado estruturado. A gente vive um mundo, né? Que eu nem sei falar, não sei quantos zilhões de dados que são gerados por dia. Se minimamente não usa a seu favor, né? O novo, é a nova, um novo, né, insumo, né? Então, assim, Então, é um alerta, foi muito legal esse exemplo que você deu, abriu um não gatilho é? mental aqui, cara, porque assim, Lembrou do tio, né? é muito legal esses exemplos. Eu vou começar a usar porque uma coisa é você ser colecionador, né? Você gostar de carro antigo e ainda assim tem que cuidar e preservar, tá certo? A outra coisa é você estar no dia a dia, né? E gostar de algo que não faz mais sentido dentro do contexto, né? Demétrio, eu gosto de usar sempre a palavra resultado, né? E a gente, quando montou aí processo, a gente fala, né? Processo analisado como resultado. Isso acho que por muitos anos incomodou muita gente, né? Porque todo mundo fala assim, cara, resultado. Não tem que olhar resultado, não, tem que olhar as pessoas, tem que olhar cultura, tem que olhar tudo que está em volta. Eu falo, cara, o resultado é amplo o contexto. O resultado pode ser um faturamento, pode ser um número, pode ser uma experiência, o resultado pode ser uma satisfação, pode ser um monte de coisa. Só pelo amor de Deus, defina qual é o resultado, dê o direcionamento, porque senão os seus questionamentos não vão fazer sentido, vão virar todos pessoais. Você não vai ter um direcionamento, um norte para levar as pessoas a olharem para aquele ponto. E aí o carro velho, para alguém faz sentido, mas não faz sentido mais para o resultado que você quer. Se você quer chegar melhor, mais seguro, mais rápido, poxa, olha a evolução, né? Você falou do carro. Cinto de 2 pontas, 3 pontas, usa o kit emergência, olha por quanta transformação a gente passou e hoje você tem o carro elétrico, uma autonomia, né, uma sustentabilidade, um nível de segurança extremamente absurdo e as pessoas não podem ignorar isso, tá certo? A gente gosta de assistir Fórmula 1, o quanto que você vê a evolução da Fórmula 1 dentro do contexto, né? A proteção do piloto, a tecnologia, o piloto que hoje mexe com 14 botões no meio da corrida, que mexe com todas as questões cerebrais e decisões que ele tem que tomar na ponta, e que você olha de fora e você fala, putz, esse cara só tá guiando um carro, né? E ainda ele não tem nem como trocar marcha, né? Ele só tá guiando o carro, não tá, camarada, é tanta mudança
setup, e é muito legal essa analogia, e eu gosto bastante porque é a estratégia pura colocada em prática a cada volta. O cara, para poder ganhar 1 ou 2 milésimos, 3 milésimos de segundo, ele tem que acertar a suspensão na curva certa, no momento certo, acelerar e desacelerar, porque o carro não vai sozinho, é uma decisão humana. E muitas vezes a gente está de fora, a gente só acha que é o cara dirigindo ali para poder ganhar e a cada volta ganhar 1 segundo na frente do segundo colocado. Não é isso, né? Não, não é. E só para fazer um outro paralelo, eu tenho uma amiga que é uma executiva da Globo, da área de criação, comentando que hoje um dos profissionais mais valorados no mercado é o piloto de drone de alta velocidade. Que, assim, é uma habilidade, é uma sensibilidade, é quase um Marvel, né? Porque né, O não tem, ninja né? Então, assim, vai para esse lugar, né? Então, assim, é resultado e é humano, né? é É humano. tudo ali. E com a automação, quando você automatiza um processo, fica muito mais claro de você medir esse resultado, né? E tanto de gente, né? Quanto da entrega, você consegue ali, né, entender. Eu gosto muito desse caminho paralelo, sabe? De apontar resultado, da automatização, sabe? De dashboard. Acho que dashboard gera uma sensação bacana para toda a cadeia, sabe? É gostoso, é Disney, é um agente com cockpit, sabe? Eu acho demais isso. Eu sou uma pessoa visual, então para mim Conversa. sigo muito planilha, assim, sendo abrindo o coração só entre a gente aqui. Eu gosto muito de dashboard, né? Acorda amanhã, pumba, você já sabe o que está acontecendo. Então meu time é totalmente, né? Ó, tem esse OKR, vamos lá, tudo aqui, muito, né? Isso é legal você falar, e principalmente você que é um cara que está, né, um pé no futuro e traz, né, toda essa fonte para ser conversada no presente, porque ainda a gente bate em alguns entraves, né? A gente estava falando de dados estruturados, beleza, outra coisa é definição dos KPIs, definição dos OKRs, muita gente capota nisso, porque não adianta nada você ter um dashboard que não te leva de nenhum lugar para nada lugar nenhum, tá certo? Então, assim, as pessoas são carentes dessas definições e por conta disso não sabem usar a ferramenta da melhor forma para poder direcionar para o próximo passo. Tem gente que quer enxergar sempre a mesma coisa, não quer ver aonde tem que arrumar, quer ter o reforço do que tá bom e não aonde tem que buscar para melhorar. Então, é tudo numa questão de olhar, né? Eu continuo olhando aquilo que tá bom, mas eu não tô vendo o próximo passo, eu não tô vendo para onde eu tenho que ir para buscar esses caminhos. E que é muito louco, né? Ontem nós estávamos com um parceiraço, a Salomé, transportadora Salomé, ela, só para você ter uma ideia, ela se engajou tanto no movimento das empresas inteligentes que o Carlos, um grande abraço para ele assiste os webinars, com certeza ele está ouvindo esse. Ele falou, cara, no próximo eu vou trazer, a gente vai falar sobre a área comercial, né? Trazer a IA dentro da área comercial. Ele falou, nossa, eu vou trazer aqui os vendedores, representantes da região 1, 2, 3 tal. Eu falei, cara, que legal. E o que está trazendo esse movimento para você? Ele falou, a gente precisa enxergar esses pontos cegos. Enquanto a gente fica olhando para a nossa operação para baixo, a gente só vai ver os pontos de ganho de automação. A gente não vai ver as novas entradas, que é o que a gente fala, né? Quais são as novas entradas que eu tenho que ter para poder chegar a ter um resultado diferente? E não as novas saídas. As novas saídas nos remetem a manter a referência, eu fico olhando onde que eu posso sair. Não, cara. Busca as novas entradas. Quais são as novas entradas que você precisa ir para você poder encontrar caminhos diferentes? Então, eu adorei, né? Na conversa com ele vieram vários insights, porque é isso, uma empresa super tradicional, 70 anos, que está viva no mercado, está segmentada, está especialista e que agora está encontrando, de fato, novas entradas para poder não ter concorrente. Poxa, hoje, quando ela vai falar de transporte, trazer a cadeia toda de fornecimento e entender o que ela pode ajudar, o que ela pode oferecer dentro da cadeia,
Não tem concorrente. Não se fala mais nisso. Olha, essa negação de realidade corporativa é a receita do desastre, né? Porque você deixa de usar sua própria sinergia, né? A Rodobens fez 75 anos esse ano e o mote de tradição e inovação, né? É um ecossistema. Olha só que interessante, né? Tem a GVC, que é uma empresa de cobrança do grupo, que spin-offou de uma área que virou tão robusta que atende Outras, né? concorrente, né? Então, para fazer cobrança. Ficou especialista no que fazia, spin-offou. Então, assim, se você não trabalha em rede, em ecossistema, tem momentos que você vai utilizando ali, né? A Rodobens é um sistema financeiro, é um ecossistema financeiro com ecossistema de varejo, né? E um alimenta o outro ali. Eu sou super partidário em trabalhar em ecossistemas, em expandir novos movimentos, em fazer reuso, né, de possibilidades, de olhar produtos antigos, reativar, sabe, e entender a inovação como possibilidade de novas formas, né? Não só aquela coisa do H, né? Do Greg Sattel, né? No primeiro eu arrumo a casa, faço eficiência operacional. No segundo eu crio um produto diferente, porque eu já arrumei a casa, já uso, né? E no terceiro eu crio um negócio novo. Eu sou super partidário desse ciclo. Quando você pendura isso numa estratégia, já vai gerando o próximo gatilho, né? É muito interessante, Boa, né? boa. Os três horizontes de Harvard, a gente traz essa mesma visão, os três horizontes, né? O terceiro horizonte você precisa estar de forma disruptiva, juntar Fini com CIMED, juntar Havaianas com... Quer dizer, coisas que são completamente absurdas, disruptivas, mas que super conversa porque tem o cliente no centro, a gente está olhando... Desculpa, é só você dar uma volta no shopping, hoje que você já vê esses tipos de anomalia positiva. Track Field tem um café voltado para o público fitness. Café voltado dentro da Track Field. Aí você olha aqui, onde eu moro, tem aqueles pontos de ônibus de propaganda. Vê uma propaganda, eu estava vendo da janela. Um Voi. O que é isso? Um aplicativo, chama Voi, que você faz uma consulta especializada em emagrecimento que te direciona para comprar aquelas canetinhas já com receita. Olha só, então assim, cara, tô seco de ideia, acabou no Uber, no Airbnb, não. Não, tem possibilidade. Olha Nossa, só. sensacional. Não, e é legal falar com você, porque você solta umas que eu vou pedir direito autoral para você para usar anomalia positiva. É muito legal, cara. Muito bom. Parabéns pelas colocações. Eu vejo que a gente é o que você fala, né? É uma mudança de comportamento, né? A inovação traz essa mudança de comportamento, esse olhar, né? E se você não perceber isso de uma forma positiva, e obviamente que acompanhar e usar o discernimento, né? Porque tem muita coisa que pode ser que realmente não faça sentido para agora e também está fora de um contexto. Mas se você não perceber qual que é o jogo, né? Qual que é a regra do jogo, né? As especialidades, aquilo que você pode de fato exponencializar, parceiros que podem ser muito mais estratégicos dentro do contexto teu de inovação, você está perdendo uma baita oportunidade de entrar num caminho diferente. E achei extremamente legal essa conexão que você trouxe da estratégia para a operação. A inovação como esse meio, essa ferramenta de tangibilizar isso, né? É quase que uma engenharia reversa, né? Você sai dali do ponto B que você quer e você traz a consciência do ponto A e aquilo que você precisa trilhar para poder a cada passo e chegar no B ou chegar no C, no D, enfim, corrigir rota no meio do caminho faz parte, né? E um efeito colateral positivo disso é que quando vamos chegar na menor granularidade da história, quando um colaborador questiona sobre aquele movimento operacional corporativo que está rolando, você consegue fazer com que ele consuma estratégia.
é um dos maiores problemas das corporações, né? Ela tem estratégia, mas ninguém sabe o que que é, não é? Então, isso é muito interessante. Então, você começa a trazer a estratégia no prato do dia de todo mundo, porque a galera sabe por que ela está fazendo aquela atividade. Então, para mim, é muito interessante esse desdobramento. Porque aí não fica só, vai ganhar a meta. Não, olha só o que que é. É isso aqui, ó. Né? Granulariza de uma maneira muito forte, porque tangibiliza ali. Né? Olha, esse processo bem feito vai trazer isso que vai, olha, vai estar aqui, ó. Lá em dezembro, quando a gente, no dia 31, quando puxar o extrato da estratégia, olha só o que você ajudou aqui, ó. Mas você tem que falar, você tem que estar sempre. Todo time, assim, como inovação é muito próximo de estratégia, se não está letrado, não faz a coisa com a fome, com legal de fazer, todo time de inovação que eu atuo tem um banho de loja de estratégia. Para estar sabendo por que está fazendo aquela automação, por que está fazendo aquele sprint, Cara, que sabe? sensacional. Sensacional. Aliás, você me fez lembrar que a gente conversou aquele dia, agora no meados de agosto, ou espera passar o Rio Preto Tech Summit, enfim, tem uma jornadinha aí. Eu vou apresentar para você a grade do MBA nosso, da Unirp, né? E vai ser um prazeraço se você puder assumir. E a gente vai costurar isso junto, porque eu queria criar essa referência de como ensinar essas pessoas para tangibilizar a estratégia com a inovação na operação. Isso vai ser fenomenal e é disruptivo, assim como nós fomos na Unirp. Você imagina, foi o primeiro MBA 100% online depois da pandemia. Olha isso. Disruptivo mesmo, na veia. É louco para a Unirp, uma universidade extremamente tradicional, que hoje ainda fomenta o digital, apesar de, né, ter crescimentos no presencial, uma estrutura, e a gente começou, foi o primeiro MBA, né, a primeira pós, e a gente, depois de 4 anos e meio, indo para 5 anos, ainda está abrindo a nossa 6ª turma. Então, assim, e aqui Rio Preto, né, eu vou finalizar aqui, já vou falar para a Raquel, terminando ali o mapa, que ela compartilha aí, depois você vai ver que eu vou pedir para ela explicar, porque ela não falou nada até agora. Então, normalmente a gente pede para ela explicar o mapa. Fala para mim desse, não vou dizer paradoxo, mas pode ser que seja, mas entre Rio Preto e São Paulo, né? Rio Preto é uma grande metrópole, né, cara? Então, assim, são pessoas extremamente voltadas para essa visão inovadora. O que você me diz aqui desse eixo São Paulo-Rio Preto? Nossa, uma grande surpresa. Estou apaixonado pelo Parque Tecnológico, pela PET. Estou muito, muito feliz de encontrar recurso bacana em todos os sentidos aí em RP. E São Paulo é um lugar, né? Onde as coisas, né? Mais Rio Preto, assim, tá num nível muito bacana, muito dessa socialização generosa de troca de conhecimento, de ter sempre, né? Teve o World Creativity Day pouco tempo atrás, vai ter o RP Tech Summit, então assim é muito bacana e a sociedade que inova, a galera é unida. Então, é muito interessante. Então, para a Rodobens, está sendo muito bacana, em todo sentido, já de colher frutos, aqui a gente aqui, né? Para mim, como profissional, uma segurança de estar num lugar, num espaço acolhedor, de confiança, tranquilo, sabe? De poder levar, desenvolver uma solução, de levar de maneira com orgulho, da cidade da empresa que eu tô, sabe? Tem esse lugar, tem orgulho de pertencer. E isso, cara, sabe o que acontece? Mexe também no orgulho de pertencer dos 3 mil colaboradores. Poxa, onde foi criada a nossa empresa, sabe? Tem que falar isso, tem que usar, sabe? Eu sou super partidário, estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Nas conexões, no ecossistema, sabe? Acho que tem uma robustez, as pessoas se falam, sabe? Os projetos vão se
trocando, sabe? Isso para mim é muito bacana. Eu tô aqui há 10 anos. Eu trabalhei 22 para 23 anos em São Paulo e morei todo o tempo em Campinas. Então eu fiz um tour ali, São Carlos, São José dos Campos, por aí vai. Agora, eu vou dizer para você que nessa jornada, e principalmente entendendo, né, o Pretência, as empresas aqui, eles trazem essa conexão genuína, verdadeira. Isso é muito bacana, porque assim, eu fiz muitos amigos, tenho muitos amigos e amigos que hoje trocam muitas ideias, né? Assim, é aquilo que eu te falei, né? O próprio caso da Salomé, assim, numa jornada, talvez eu possa dizer de 2 a 3 meses, mas parece que a gente se conhece há anos. Sim, de sentar e eu fui antes de ontem, não, terça-feira, acho que foi terça, para uma conversa com eles, sei lá, de 1 hora, 1 hora e meia, eu fiquei quase 4 horas lá conversando. Poxa, eu preciso ir embora, realmente eu precisava ir embora, senão eu estendia a noite e conversava. Então, assim, tem muito conteúdo, né? Coisas que agregam, que somam, né? Não é o tapinha nas costas, não é e aí, vamos lá ver. Não, cara, putz, deixa eu ouvir um pouquinho. Será que eu tenho troca para fazer que é verdadeira? E tem troca. E a gente está passando exatamente por esse momento que eu acho que todo mundo quer. Acho não. Todo mundo quer essa troca verdadeira e genuína, né? Cara, eu quero estar perto porque, putz, agrega, né? Complementa. E esses pequenos pontos de contato ao longo do tempo se somam e, e traz resultados que são compartilhados, né? E a gente tem trazido isso de forma muito verdadeira nos nossos movimentos. Que a ideia não é ganhar dinheiro, mas é compartilhar. A ideia é fazer com que as pessoas possam ouvir algo que é fácil, simples e que vai mudar o ponteiro. Porque a construção de algo que pode ser que tenha, sim, um resultado financeiro, vai vir pela necessidade, pela troca, né? Daquilo que realmente eu posso ajudar, o outro pode contribuir. Senão não faz muito sentido. E eu acho que esse é o novo jeito de fazer negócio. Eu acho que esse é o novo jeito de criar as relações comerciais, né? De uma colaboração muito verdadeira e de uma troca que faz sentido. Né? Total, não, sem dúvida. E essa troca, é, cara, é um acelerador, né? E É um assim, eu estimulo acelerador. todo mundo, eu estimulo todo mundo a fazer essa troca, todos os executivos, porque, cara, você vai apoiando o outro, né? E quando você também está nessa necessidade, também essa troca fica. E essa Total. troca é elegante, totalmente dentro de compliance. Então, assim, você não está passando uma receita da Coca-Cola. Você está falando de desafios que você passou e a forma que você resolveu. Eu gosto muito disso. A, a Rodobens, ela tem essa prática de socializar em comitês, né? Então, a, a, a área de inovação da Rodobens, ela é coordenadora do Comitê de Inovação da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administrações de Consórcio, né? Então, assim, tem essa. A gente, né, estamos na PET, né? Então, assim, tem essa vontade de socializar, né? De fazer essa troca. Não, não, assim, não dá para ser. é, e com concorrente também, por que não? Né? Não dá para ser esse ecossistema isolado, né? Tem que estar junto. Assim, eu acho que o termo concorrência, as pessoas vão começar a entender que vai ter que se ressignificar isso. Não Né? tem jeito, né? É, eu acho que sou a prova viva disso, cara. Eu acho que quando você. Eu trago, abrindo um outro parênteses dentro desse parênteses, a gente forma mais ou menos uns 30 consultores por ano. Né? A gente tem um programa de formação de consultor. E essa turma agora que termina em final de agosto, todo encontro nosso eu começo perguntando o que te torna único. O que torna você único dentro desse contexto? Porque, e aí ligando agora, né, com a concorrência, o
cara que não é vivo, o cara que não tem o motor 2, o cara que não traz a inovação, ele não sabe o que torna único ele não consegue tangibilizar isso do que torna único. E aí ele vai brigar no quintal do vizinho, ele vai brigar com um concorrente que achou algo fazer melhor que ele, faz a mesma coisa, mas de uma forma diferente que atrai o cliente, e aí você perde o foco. Você tem que ir atrás daquilo que te torna único, né? E aí conecta o propósito, conecta a essência, né? Traz todas aquelas questões de vida mesmo, né? E que eu acho que as empresas hoje estão buscando ressignificar. O Daniel Rodrigues, que a gente participou dos 2 livros dele, né? Cultura Inovadora Humanizada, a gente escreveu o capítulo de processo, ele traz essa visão, o primeiro capítulo, propósito, né? E muito dono está buscando entender qual é o propósito da empresa, né? O que se perdeu e que agora tem que buscar, porque aí você cria um canal de exploração, um canal de potencializar o teu propósito, que vai conectar uma legião de pessoas que vão levar a tua empresa para outro patamar de forma muito rápida, né? Eu tenho uma coisa que aconteceu que foi um caso especial, assim, eu estava na Riachuelo quando teve uma questão de cybersecurity super séria na Renner. A galera da confraria de cybersecurity de varejo mandou profissionais para ajudar a Renner. Quem mandou? Riachuelo, C&A, Pernambucanas, Magalu, como forma, na base da amizade, de apoiar um concorrente que estava passando por um problema inédito. Boa. Cara, quando você vê uma coisa dessa, assim, dá um livro, né? Dá um filme isso, né? Porque é muito impressionante, é muito empresa do futuro, né? É muito se unindo contra um problema único, né? Então, assim, é demais, né, esse case. Então, quando você fala disso tudo, para mim, sempre caio nesse lugar. Legal, sensacional. Raquel, passa para mim, se possível, o mapa. Eu mando aqui no WhatsApp para o Demétrio, porque ele não vai conseguir ver. Demétrio, normalmente eu faço aqui uma vinheta, 5 dicas e tal, mas foi tão bacana. Batemos pico aqui de mais de 1.000 pessoas assistindo a gente. Estamos com 857 agora. Estou monitorando aqui. Então, vamos terminar aqui com o mapa. E depois, Demétrio, eu vou pedir para você fazer as considerações finais e a gente encerra. Já estamos aí no meu limite aqui de abuso com você, que você cedeu esse horário aqui. E eu achei muito legal, viu, cara? Porque precisava ter essa conexão com você. E desde da jornada nossa de contato e depois ouvindo você, eu preciso tá muito bem conectado. Raquel, então vai lá, o mapa é seu. Você me passando aqui, eu já mando pro Demétrio, pelo menos para ele poder acompanhar. Agora. Eu acredito. Me passou, né? Tá bom. Demétrio, eu vou passar para você aqui. E a Raquel, manda bala, Raquel. Fala aí. Bom, ainda vamos ajustar as cores, né? Porque eu tava aqui rabiscando bastante. Mas os Jetsons me vieram à mente quando começou a conversa e eu nem sabia de nada. Mas eu levei para um outro caminho que também me remeteu bastante o discurso de vocês do filme do De Volta para o Futuro, né? Justamente com essa ideia da inovação, de você buscar no futuro o que você vai implementar no presente, né? Aí, ó. Exatamente. É da inovação. Movimento de pensação, né? Ó. Exatamente. Esse carro é incrível. Então, eu trouxe várias referências, elementos, né, que esse filme traz, justamente porque durante essa trilogia de filmes ele faz a jornada, né? Ele vai de volta para o futuro, ele volta para o futuro para corrigir, né, arrumar o que está ruim no presente, e chega, né, como é uma coisa para dar ênfase da importância, né? Quando ele mexe no passado, o futuro muda completamente, né? E chega até um risco de existência, né? Dali, daquela coisa Matrix, né? Você muda uma coisa, ou é uma cadeia, né? Então eu trouxe aqui, né? O futuro no presente, coloquei aqui os 2 personagens, né? Do filme, que é o doutor, que é mais velho, e o McFly, que é o mais novinho.
para trazer essa questão das diversas gerações dentro da empresa, né, que, como o Demétrio colocou, traz riqueza, né, de experiência e de ideias, porque são os dois pontos da balança que você tem. Aí eu trouxe também aqui dentro, né, os pontos da discussão, o comportamento invisível, né? Linkei com um efeito borboleta, com esse pequeno, o que pode parecer muito pequeno agora, lá na frente, né? Você desencadeou uma movimentação toda que às vezes não é tão perceptível no momento. Aí, aqui eu coloquei o carro no estilo antigo, né? Que ele falou do tio com o carro, então eu falei, não seja o tio com o carro velho. E do outro lado eu coloquei o carro do filme, né? Esqueci o nome do modelo, DeLorean. Então eu coloquei, se jogue na inovação, né? Que é pra gente viver na pele. É você que tem que entrar no carro e viver essa experiência, né? Tem o carro voador. Eu coloquei ali o que tem dentro do carro, que são essa tabela aqui de dia, mês, data, hora, para trazer esse senso de que, assim, com a IA, né, você ajusta, você pode explorar um universo inteiro. Então, tudo não tem limite, né? Como o Kleber também colocou. Você vai, equalizou, né? Que deixou todo mundo no mesmo patamar. Então, é você que vai ajustar o quão longe você quer ir. E aí eu linkei com o Almanac de Esportes, que também, eu já vou deixar aqui a recomendação do fim de semana, que quem não assistiu esse filme vai assistir, volta a ver o mapa, que vai entender todas as referências. Mas no filme ele volta, né? Um dos personagens volta para o passado, pega um almanac vai para o futuro, perdão. Pega o almanac de esportes, volta para o passado, acerta todas as apostas e fica milionário no futuro. Então é isso, né? Ajusta o quão longe você quer ir, tudo, né? Estrategicamente planejado, e volta com o almanac do sucesso, né? Sintetiza tudo isso e coloca no presente em ação. Aí eu coloquei a anomalia positiva, né? Uma mudança de comportamento, que também foi um ponto muito legal que surgiu na discussão. Aqui também do ajustador de mês, data e hora, eu coloquei o busque novas entradas, né? Então, põe datas diferentes, horários diferentes, né? Visite momentos diferentes, né? Dentro de um mesmo tópico, né? Situações, faça testes, porque esse é o momento que a gente está vivendo, né? De implementação e de testes. E aí eu coloquei aqui a sigla do ETO, né, do Estratégico Tático Operacional, trazendo, né, que o modelo básico é passar do estratégico para o tático, do tático implementar no operacional. Inverte, né, traz o estratégico direto para o operacional e faz o tático, né, fazer a manutenção daquilo, né, e aí carregar para frente. Talvez seja um ciclo que oxigene melhor, que a gente também já trouxe. Pus o ponto da empresa do futuro, né? Que está ligado diretamente com a estratégia, a cultura, o que você também trouxe do FTE, gerar KPIs, entender as eficiências, medir experiências, né? E o que o Kleber também trouxe do comportamento do presente, determinar o futuro e olhar para o futuro para trazer para o presente, que é bem essa síntese da diagramação do filme, né? E eu pus aqui no meio, né, meio pintadinho, a cultura de mudança, e não a mudança de cultura, que é uma frase que a gente também já comentou em alguns webinars. Então, a gente ter essa cultura de estar constantemente mudando, né, e se permitindo ter essas experiências loucas que você não sabe aonde vai te levar, que é bem também a proposta do filme, né. Então, esses são os meus 2 centavos de hoje dessa conversa. Espero que tenha contribuído, que tenha agregado, né, sintetizado bem o que vocês trouxeram e que, né, traga essa emoção do filme, do novo, do diferente, até porque quando eles vão para o futuro, eu acho que eles vão para 2015 no filme, alguma coisa assim, a gente já passou, né, então também para ver o quanto a galera não viajou, quantas coisas realmente aconteceram ou já estão muito mais avançadas do que a gente esperava. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder participar, né, dessa discussão, dessa troca, foi muito rica, e vejo vocês semana que vem. Raquel, sensacional, eu vou assistir esse filme de novo, essa trilogia, é fantástica, eu curto muito e eu acho que década de 80, 90 trouxe muitas coisas que ainda abastecem hoje, né, é muito bacana, eu acho que é o que você trouxe, né, a gente
A gente precisa conviver e abastecer e fazer a roda girar, né? E fazendo a roda girar, a gente vai andar em espiral e vai estar para frente, para trás e vamos puxando, porque é assim que anda. Obrigado, Raquel. Lindíssimo o mapa. Demétrio, suas considerações finais e aí eu termino aqui. Ó, super felizão, Raquel. Você fez uma tatuagem da nossa noite aqui. Não tem melhor adjetivo para isso. Olha, adorei. E o mais legal é que é meu filme preferido, óbvio, né? Uau! Combinado. Então, nossa, Kleber, muito obrigado por essa. Foi quase uma terapia, né? Corporativa em grupo, muito, muito bacana. Obrigado pela oportunidade, pelo momento, pela generosidade. As minhas palavras finais aqui tudo que incomoda a gente tem que testar para ter o próprio capital crítico intelectual para dar opinião, né? E se você tem medo, você deixa a oportunidade de experienciar algo que o seu concorrente ou seu amigo vai fazer na frente de você, né? E se você quer ficar até 2050, né, de uma maneira habilitada, você tem que desenvolver criatividade, colaboração, bom senso e por aí vai, né? Eu gosto muito do Harari, que é um cabra que pensa muito legal que está aqui com a gente, né? Então, uma ótima dica para quem quer, né, entender o futuro de maneira, né, mais, como eu posso dizer, desenhada, né? Boa. E é isso, gente, assim, se vocês procurem no LinkedIn, no Instagram, fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas. Muito legal a conexão e mais uma vez, obrigado e ótima noite para todos. Obrigado, Demétrio. Eu que agradeço. A gente fez uma conexão muito rápida e eu acredito muito nisso, né? Os grandes amigos que hoje eu tenho que somaram aqueles velhos amigos são as coisas mais intensas. É beber água em hidrante. E é conexão de alma, é o que eu sempre falo. E agradeço pela conexão que a gente conseguiu estabelecer, por você estar aqui compartilhando mais ainda dentro desse contexto da visão de inovação. Mais de 1.000 pessoas, estamos 830 pessoas agora aqui compartilhando com a gente esse momento. Vai ficar registrado, as pessoas sim vão entrar em contato. Um abraço para a Rafaela, para o Robson. O Raildo é do Acre, você não tem ideia. O Raildo tá aqui, é do Acre. Vamos nós. Cara, o Raildo é um amigo também, que eu conheci ele numa passagem que eu tive lá pro Acre, ele participa muito. Maria Amável, um beijo. Marco Antônio, a Rafaela também, um grande abraço, que você participa. Várias pessoas. E Demétrio, aqui, desde a época da pandemia, né, de a gente ter que criar novas coisas, eu me despeço aqui com um soquinho na câmera. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo webinar, semana que vem, a gente se vê com mais um grande conteúdo. Um abraço, até mais, tchau. Valeu! Sitting all night long, I can't get the signs you're sending on. Just a glance would be enough to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will get me alright. I will go in the night, baby, if you give me a
should throw at you. Thumbs head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds.